Olá, eu sou a doutora Roberta Kelly Menezes Maciel Faleiros, sou endocrinologista pediatra, preceptora do programa de residência médica em pediatria e do internato da ESCS. Sou da unidade de endocrinologia e unidade de pediatria do Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal. Hoje falarei sobre puberdade normal e suas características. A puberdade e a adolescência é a mesma coisa ou tem alguma diferença? Na realidade brasileira, adolescentes e jovens são definidos por diferentes aspectos, emergindo opiniões diferenciadas quanto às formas de situá-los nos marcos referenciais que os caracterizam. O Ministério da Saúde segue como definição da adolescência a prescrita pela Organização Mundial de Saúde, que caracteriza o período de 10 a 19 anos. Já a puberdade é a passagem da infância para a vida adulta, caracterizada pela transição da imaturidade sexual para a maturidade sexual. Este período é marcado por profundas alterações biopsicossociais decorrentes do desenvolvimento fisiológico, da maturação hormonal, sexual e crescimento somático. As mudanças mais visíveis durante a puberdade são as alterações das características sexuais secundárias e antropométricas. Igualmente profundas são as mudanças na conquista da fertilidade, como a gametogênese, e alterações na maioria dos sistemas corporais, como o osso, com o aumento do crescimento linear, chamado de estirão do crescimento, e também com a mineralização óssea, além do desenvolvimento cerebral e do sistema cardiovascular, com maior reserva de energia aeróbica, alterações eletrocardiográficas e alterações da pressão arterial. Pressões psicológicas, sociais e culturais instaladas nessa fase constituem-se elementos geradores de estresse e, consequentemente, dificultam esta evolução individualmente e em graus variados. A sequência normal dos eventos puberais e preocupações relacionadas à saúde física e psicossocial serão revisadas e abordadas nesta aula. Baseados em levantamentos estatísticos de estudos populacionais, foram estabelecidos padrões e limites para surgimento e término de cada etapa. Assim, Marshall e Tanner, na década de 70, definiram o início da puberdade normal. Em meninas, um limite inferior de 8 anos e um limite superior de 13 anos. Nos meninos, um limite inferior de 9 a 9 anos e meio e um limite superior de 14 anos. A peculiaridade da maturação normal na espécie humana, ela varia com uma característica fisiológica na idade de início da puberdade, determinada por fatores genéticos, étnicos, nutricionais, bem como pela tendência secular. Evidências históricas sugerem um adiantamento de 2 a 3 meses por década na idade da menarca em países industrializados europeus e norte-americanos no último século. Hermann Gaines e colaboradores analisaram um grupo de mais de 17 mil meninas de raça branca e negra entre 3 e 12 anos e demonstraram que aos 7 anos, 27% das meninas de raça negra e mais de 6% das brancas tinham desenvolvimento mamário normal. Outro estudo com mais de 2 mil meninos entre 8 e 19 anos demonstrou o início de puberdade aos 8 anos em 29% dos de raça branca e 37% dos negros, 27% dos latinos. Cabe ressaltar que doenças crônicas, más condições econômicas e exercícios extenuantes, maiores altitudes, também podem adiar o início dessa puberdade. Nesse slide, nós vamos mostrar o eixo hipotálamo-hipófise e o órgão-alvo.
Para ficar mais claro o entendimento, aqui são figuras que vão mostrar esse eixo. Então, o hipotálamo, ele situa-se na base do encéfalo em uma cavidade do osso esfenoide chamada cela túrcica, nesta região. Nos seres humanos, tem um tamanho aproximado de 1 grão de ervilha e possui 2 partes. O lobo anterior, aqui é a hipófise, o lobo anterior e o lobo posterior, chamado de hipófise posterior e hipófise anterior. Ocorre uma migração de neurônios produtores de GNRH da região fotáurea para a posição do hipotálamo, para posteriormente ser estabelecido um mecanismo de secreção pulsátil de GNRH e de resposta a ele. Para entendermos melhor o que acontece, temos que estudar o que acontece no hipotálamo. A secreção pulsátil desse GNRH lá no hipotálamo é um evento hormonal importante na puberdade. O que desencadeia o aumento da secreção de GNRH ainda é incerto, mas provavelmente envolve o surgimento de ativadores da secreção de GNRH e a supressão de inibidores da secreção desse hormônio. Os ativadores da secreção do GNRH incluem a quispeptina e a neurocinina B, aqui localizadas, que são produzidas pelos chamados neurônios lá do hipotálamo. A quispeptina estimula potencialmente a secreção hipotalâmica de GNRH. Nos seres humanos, as mutações de perda de função do gene KIS1 ou do receptor KIS1 causa a falta de desenvolvimento da puberdade, levando ao hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático. A sinalização da neurocinina B também parece ser um estímulo importante para o início puberal. Em humanos, mutações em genes que codificam pré-hormônio da neurocinina B e no gene que codifica o receptor primário da neurocinina B também causam hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático. Os mediadores para a influência inibitória da secreção do GNRH vão incluir o GABA, que é um neurotransmissor que parece desempenhar um papel importante nessas vias inibitórias, e mutações no gene DLK1 e MKRN3 também foram sugeridas como causa de atraso na puberdade. Já no período neonatal, lactância e na segunda infância, tanto recém-nascidos lactentes ou crianças são potencialmente capazes de secretar hormônios em concentrações compatíveis com a fase adulta. Porém, após o nascimento, há um bloqueio desse eixo para ser dessensibilizado e desbloqueado após o início da puberdade. A mini puberdade do lactente, ela acontece até os 2 anos em média. São aparentes sinais clínicos como telarca e sangramento vaginal nas meninas e ginecomastia nos meninos. Permite, nesse período, uma avaliação laboratorial entre 6 e 9 meses de idade, eficiente sempre que houver uma dúvida na integração do eixo desta criança. Porém, essa mini puberdade não é considerada uma doença, algo patológico, e sim uma variação da normalidade. Já no início da puberdade, o GNRH estimula as células gonadotróficas da hipófise anterior. Então, essa região do hipotálamo acontece uma reativação do sistema pulso gerador através de uma dessensibilização do gonadostato, através de neurotransmissores como GABA e neuropeptídeo Y, que vão estimular o início dessa puberdade. Através disso, há então, inicialmente,
um padrão noturno de pulso do GNRH, que por sua vez vão estimular a produção dos hormônios FSH e LH lá na hipófise, e por sua vez estimulam a esteroidogênese sexual, com secreção de esteroides sexuais e posteriormente gametogênese das gônadas, aqui demonstrada pelo eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, mostrando todos os eixos, porém, o que a gente está estudando hoje é o eixo das gônadas da puberdade. A adrenarca e a gonadarca são provocadas por mecanismos dissociados. A adrenarca é a produção de pelos e a gonadarca é a produção de mama ou aumento de testículo. Nas meninas, o FSH estimula o crescimento dos folículos ovarianos e, em conjunto com o LH, estimula a produção de estradiol pelos ovários. No início da puberdade, o estradiol estimula o desenvolvimento mamário, o crescimento do esqueleto, levando à aceleração puberal do crescimento. Mais tarde, na puberdade, a integração entre a secreção hipofisária de FSH e LH e a secreção de estradiol pelos folículos ovarianos leva à ovulação e aos ciclos menstruais. O estradiol também induz a maturação do esqueleto, resultando eventualmente na fusão das placas de crescimento e na interrupção do crescimento linear. Nos meninos, o FSH estimula as células de Sertoli a apoiar o crescimento de túbulos seminíferos e aumentos no volume testicular. O LH estimula as células de Leydig dos testículos a produzir testosterona, cuja alta concentração local estimula ainda mais o crescimento desses túbulos seminíferos do aumento do volume testicular. A testosterona também induz o crescimento do pênis, o aprofundamento da voz, o crescimento do cabelo e o aumento da muscularidade. Alguma testosterona é convertida em estradiol através da metabolização da enzima pela aromatase, que tem os mesmos efeitos no crescimento e na maturação esquelética que nas meninas, e também pode levar a algum desenvolvimento mamário nos homens, chamado ginecomastia. O controle hormonal do crescimento puberal. Os esteroides gonadais, eles vão influenciar de forma indireta, aumentando o GH e, consequentemente, aumentando o IGF-1, e de forma direta através do efeito na própria cartilagem e no osso. O estrogênio, então, ele estimula o crescimento linear, com proliferação e diferenciação dos condrócitos na placa de crescimento, levando a uma maturação esquelética e uma aquisição da massa óssea. E a testosterona, o aumento da deposição de periósteo. Alguns conceitos na puberdade são extremamente importantes. Por exemplo, a gonadarca é a ativação das gônadas pelo LH e FSH. A adrenarca é o aumento da produção de andrógenos pelo córtex adrenal. Telarca é o aparecimento do tecido mamário. Menarca é o primeiro sangramento menstrual, geralmente não ovulatório. A espermarca é a primeira produção de espermatozoide. A pubarca é o aparecimento de pelos pubianos. E a puberdade precoce é uma puberdade antes dos marcos considerados normais para o sexo e perda de estatura final. O primeiro evento da puberdade é o aumento da velocidade de crescimento. Nas meninas, ocorre o desenvolvimento de mama sob ação estrogênica e odor axilar por ação dos andrógenos adrenais e ovarianos. A telarca, então, ela vai ser o primeiro sinal do início da puberdade. Pode ser assimétrica no início
e sofre ação estrogênica. Aqui é demonstrado duas figuras para mostrar o desenvolvimento mamário, que ele acontece a partir dos 8 anos até os 13 anos, o limite superior. Quando a menina não tem mama, ela é considerada M1. Quando aparece o primeiro broto mamário, é considerada M2, são mamas em fase de botão, elevação da mama e auréola como pequeno montículo. A mudança do estadio puberal entre M2 e M3, de M3 para M4, ela deve acontecer de forma fisiológica entre 6 meses a 1 ano. Então, por volta, em média, de 10 a 14 anos, essa menina vai ter M3, onde tem um maior aumento da mama sem separação dos contornos. E no M4, que acontece por volta de 11 a 15 anos, há uma projeção da auréola e das papilas para formar um montículo secundário por cima da mama. Eu costumo falar que há uma segunda saliência da auréola e o escurecimento da pele. Nem todas as meninas vão chegar à fase final do desenvolvimento mamário, que é o M5. O M4 já é o período onde as meninas têm a menarca, que é a primeira menstruação, mas nem todas vão chegar até o M5. Então, primeiro acontece a telarca, que é a gonadarca, posteriormente seguida de pubarca, que é a adrenarca, porém, 15% das meninas podem ter como primeiro evento a pubarca antes da telarca. Posteriormente vem a axilarca, entre o estadio de 1 a 3, puberal, e por fim a menarca. O corrimento vaginal geralmente é fino, branco e sem mau cheiro. Ocorre 6 meses a 1 ano antes da menarca. Em 15% das meninas, a primeira manifestação é a pubarca. Velocidade de progressão, como eu falei, de 6 a 12 meses, e os fatores genéticos eles vão representar 50 a 75% da variação no tempo puberal normal dessa criança. No geral, estima-se que os fatores genéticos eles podem variar o tempo da puberdade normal e, além disso, algumas das variantes genéticas associadas à idade da menarca também foram associadas à variação na altura do adulto. No entanto, não está claro como a maioria do losse pode regular o tempo da menarca. Apesar desses avanços significativos no entendimento da genética do tempo puberal, a maior parte da base genética permanece ainda inexplicável, uma vez que as variantes descritas nesses estudos representam apenas 7% da variação no tempo puberal. Coletivamente, esses achados fornecem vislumbres dos mecanismos fisiológicos que determinam o tempo puberal. Mas o modelo integrado com o início da puberdade permanece indescritível. Assim, uma média para menarca nas meninas brancas é por volta de 12 anos e meio, nas meninas negras, 12 anos, por volta do estadio puberal Tanner 4. A idade cronológica pode variar entre 9 e 16 anos, e essa menarca, que é a primeira menstruação, ela vem cerca de 2 a 2 anos e meio após o início da telarca, que é o aparecimento do broto mamário. Se essa menarca acontecer menor que 11 anos de idade cronológica, considera-se que é uma menarca precoce. No início, os ciclos são irregulares e anovulatórios, por volta de 2 anos até 6 anos de idade. Os caracteres sexuais secundários nos meninos, eles acontecem por volta no início de 11 anos e meio, variando entre 9 e 14 anos. Tem uma duração em média de 3 anos e meio, e a espermarca acontece por volta de 13 anos e meio logo após o estirão, que o estirão do menino é no final da puberdade. Então, o primeiro aparecimento de início de puberdade no menino
é o aumento do volume testicular, considerado de 4 centímetros cúbicos ou 2,5 centímetros de comprimento. Essa foto que vocês estão vendo é do orquidômetro de Prader, um instrumento usado na endocrinologia pediátrica para medir o tamanho do testículo e esse tamanho de 4 centímetros cúbicos, que é o considerado início da puberdade. Nessa fase há um espessamento dos túbulos seminíferos, formação do lúmen e crescimento das células de Leydig e Sertoli. Aqui é demonstrado a classificação, os critérios de Tanner. Quando nós temos um G1, quer dizer que essa genitália está pequena e a criança é impúbere. Geralmente o volume é no máximo de 3 centímetros cúbicos e o tamanho de menor que 2,5 centímetros. A partir do momento que esse paciente alcança um volume testicular de 4 centímetros cúbicos, nós consideramos que ele está na classificação nos critérios de Tanner G2, por volta de 9 anos e meio a 13 anos e meio. Assim como na menina, esse desenvolvimento e essa mudança de estadio puberal, ela deve acontecer por volta de 6 a 12 meses. E quando o menino está em G4, mais ou menos 16 centímetros cúbicos, é considerado já um tamanho de adulto e nem todos os meninos chegam ao tamanho de testículo de 25 centímetros cúbicos. Quando ele alcança um estadio puberal de G3 para G4, que é no mínimo 10 centímetros cúbicos de tamanho testicular, esse paciente ele começa a entrar na puberdade, no estirão do crescimento. O comprimento do pênis é medida usando uma borda reta na superfície dorsal no estado não ereto, do ramo púbico até a ponta da glande, enquanto comprime a camada de gordura suprapúbica e aplica a tração suave. O comprimento médio do pênis esticado, com 1 ano de idade, é por volta de 3,75 centímetros, no final da infância 4,8 e na puberdade, em média, 9,5 centímetros cúbicos, centímetros de comprimento. O comprimento peniano raramente é usado para monitorar o progresso puberal, porque o crescimento peniano não é um evento precoce na puberdade. Aqui há um gráfico mostrando os percentis de comprimento peniano da população brasileira e aqui a média do comprimento peniano conforme o estadio puberal, com seu desvio padrão e o mínimo considerado normal, porque abaixo desse -2 desvio padrão é considerado micropênis. E o que seria a ginecomastia puberal? A ginecomastia puberal, ela é um quadro clínico transitório, moderado. As mamas atingem até o estadio 3 de Tanner. Tem curta duração, mas depende muito do IMC. Adolescentes com IMC no sobrepeso ou na obesidade têm uma chance maior de manter a ginecomastia por mais tempo. Estão relacionados com a maturação dos testículos e a produção hormonal e têm sensibilidade aos receptores estrogênicos. Quanto maior essa sensibilidade, maior a chance desse adolescente desenvolver uma ginecomastia puberal. Acomete 1/3 dos adolescentes com idade média de 13 anos e persiste por 6 a 18 meses. Deve-se, então, descartar causas patológicas, como tumores feminilizantes, disfunção gonadal primária hipergonadotrófica, síndrome de Klinefelter, síndrome de insensibilidade a andrógenos, disfunção gonadal secundária hipergonadotrófica e hipertiroidismo. E o tratamento vai depender da causa e a finalidade geralmente é estética. Algumas alterações dismórficas nos meninos, há um aumento do comprimento e espessura das cordas vocais que acontecem por volta do Tanner entre 3 e 4. A voz adulta vem por volta dos 15 anos e a pilificação facial
acontece quando esse testículo encontra-se nos critérios de Tanner em G3. Lábio superior primeiro e depois região lateral superior da face. Meninos e meninas podem ter comedões, acne e dermatite seborreica através de estímulos esteroides adrenais e acontecem por volta dos 13 anos, além de uma gengivite. O menino, ele tem um aumento de massa magra durante o estirão e a menina um aumento de massa gorda após a menarca. Então, após a menarca e após o estirão do menino, há uma desaceleração estatural, com aumento da deposição de gordura, e a diferença de altura entre os menino e meninas, é por volta de 13 centímetros, por algumas razões. Primeiro, que a menina inicia a puberdade antes do que o menino, e quando ela inicia essa puberdade, ela já iniciou em média 6 meses antes o seu estirão do crescimento. E ela para de crescer antes do menino. O menino entra no estirão, começa a puberdade depois e entra no estirão depois. Isso faz com que ele cresça em média 13 centímetros ao ano. Esse crescimento corresponde a 20% do crescimento linear total da infância. Então, quando o bebê nasce, na gestação até 40 semanas, ele cresceu por volta ali de 49, 50 centímetros. Depois, no primeiro ano, ele cresce em torno de 25, no segundo ano cresce em torno de 12,5 e assim vai desacelerando até chegar num platô por volta do quarto ano até antes da puberdade. Imediatamente antes da puberdade, 6 meses a 1 ano antes, há uma desaceleração pré-puberal fisiológica para depois o paciente entrar no seu estado de puberdade e pegar o estirão. O crescimento de extremidades acontece antes e depois vem o crescimento do tronco. O estirão na menina, então, acontece até o estadio 3 puberal. A idade cronológica pode variar de 9 a 14 anos, com um crescimento total de 6 a 11 centímetros, com uma velocidade de crescimento de 8 a 10 centímetros ao ano. Depois disso, acontece uma desaceleração após a menarca, com uma parada do crescimento por volta de uma idade óssea de 15 anos. Aos 14 anos, a menina já cresceu 98% do total. No menino, o estirão vai acontecer mais tarde, por volta do estádio 4, velocidade de crescimento entre 10 e 12 centímetros ao ano, com uma idade cronológica de 10 a 16 anos e uma média de idade de 13 anos e meio. Após esse estirão, ocorre a desaceleração e, por fim, a parada do crescimento, que acontece por volta de 17 anos de idade óssea. Porém, aos 16 anos de idade óssea, o menino já alcançou 98% do total. E tanto no menino quanto na menina, é considerado parada do crescimento quando se tem uma velocidade de crescimento menor que meio centímetro ao ano, avaliada por 2 anos consecutivos. Na puberdade, então, deve-se fazer algumas avaliações laboratoriais e de imagem, além da avaliação clínica. A idade óssea é extremamente importante para que se possa analisar, laudar e fazer a previsão de idade óssea, previsão de estatura final. A ecografia pélvica nas meninas é extremamente importante para definir espessura de endométrio e característica dos folículos e aspecto uterino, pois a menina impúbere ela tem um aspecto uterino tubular e a menina na puberdade próximo de menstrual o aspecto uterino é piriforme, em forma de pera, onde o tamanho do corpo é o dobro do tamanho do colo uterino. E os folículos ovarianos também são extremamente importantes, porque folículos acima de 12, 15 milímetros são folículos que estão próximos a romper e essa menarca está próxima. Alguns testes de estímulo com agonista de GnRH com dosagem posterior de LH-FSH podem ser importantes. A função tireoidiana é extremamente importante
uma vez que o hipotireoidismo pode desencadear uma puberdade precoce, rara, mas na maioria das vezes acontece uma baixa estatura em decorrência do hipotireoidismo. E os hormônios sexuais, estradiol e testosterona. O que seria a telarca precoce isolada? Nada mais é do que uma variante da normalidade. É o desenvolvimento mamário isolado que acontece nas meninas antes dos 8 anos, tem um caráter benigno, tem uma maior sensibilidade dos receptores mamários ao estrogênio, com uma aromatização periférica de andrógenos adrenais. Ela pode ser causada por iatrogenia, por uso de algumas medicações ou disruptores endócrinos, que são substâncias que vão agir simulando ser um estrogênio e levar a uma telarca precoce isolada. Não ocorre aumento da velocidade de crescimento, não se relaciona com pubarca e é mais frequente entre o nascimento e os 4 anos de idade. Já a pubarca precoce, ela é o desenvolvimento dos pelos pubianos entre 5 e 7 anos de idade, pode estar associado ou não ao duro axilar e pelo axilar, geralmente é benigna, é expressa a maturação precoce do eixo adrenal sem avanço de idade óssea e deve-se fazer o diagnóstico diferencial com hiperplasia adrenal na forma tardia. Também é importante na puberdade o pediatra ter atenção com várias características que podem aparecer e complicar o psicológico do paciente. A puberdade está associada a uma série de complicações que apresentam desafios ao paciente, à família e ao próprio médico assistente. Essas preocupações com a saúde elas vão incluir a anemia, ginecomastia, acne, alguns correlacionados a alterações psicológicas. A acne, então, é um distúrbio da unidade pilosebácea que é caracterizada por oclusão folicular e inflamação causada pela estimulação androgênica. Com a maturação puberal em meninos e meninas, o número de lesões de acne aumenta com um número maior de comedões do que lesões inflamatórias em todos os estágios. Nas meninas, a gravidade da acne na puberdade posterior está associada a níveis séricos mais altos de sulfato de DEA e a um número maior de lesões de acne no início da puberdade. Já a anemia e a deficiência de ferro, elas são mais comuns entre as meninas adolescentes do que nos meninos ou crianças em idade escolar. As concentrações de hemoglobina e ferritina sérica aumentam com o avanço do estágio puberal em homens, mas não em mulheres. Os homens são menos propensos à anemia porque a testosterona aumenta a eritropoiese, enquanto as mulheres são mais propensas à anemia por causa do sangramento menstrual e ingestão insuficiente de ferro. A ginecomastia puberal, por exemplo, em contraste com a ginecomastia neonatal ou a do idoso, ocorre em aproximadamente 1/3 desses adolescentes, em média de 13 anos de idade, e persiste até 18 meses. Os mecanismos fisiológicos são o desequilíbrio hormonal devido ao aumento na produção ou ação de estrógenos ou compostos semelhantes ao estrogênio. Uma diminuição na produção ou ação de andrógenos ou uma sensibilidade aprimorada do tecido mamário aos estrógenos ou compostos do tipo estrogênio. Mudanças psicológicas também podem acontecer na puberdade, e essa maturação puberal ela afeta as questões psicológicas e sociais, uma vez que a puberdade não afeta o desenvolvimento só cognitivo, embora o momento da maturação puberal possa afetar o funcionamento psicossocial. Antes da adolescência, não ocorrem diferenças de gênero na depressão. Durante a adolescência, no entanto, a prevalência de depressão é 2 vezes maior em meninas do que em meninos. À medida que a puberdade progride, os meninos desenvolvem uma autoimagem e humor mais positivos. Por outro lado, as meninas tendem a ficar menos satisfeitas com sua aparência física. Outra alteração importante
a ser observada é a miopia. A maior incidência de miopia ocorre durante a puberdade e é causada pelo crescimento e desenvolvimento axial do olho. Também podem acontecer injúrias musculoesqueléticas, principalmente no estirão do crescimento, fraturas e escoliose, que podem ter progressão acelerada do grau durante a puberdade devido ao crescimento no esqueleto axial. Por fim, as doenças sexualmente transmissíveis, porém tão importante quanto as outras. Os adolescentes sexualmente ativos têm um risco aumentado de infecções sexualmente transmissíveis. Fatores comportamentais e biológicos são importantes. A puberdade está associada a uma série de complicações que apresentam desafios ao paciente e à família. Cabe ao pediatra ou ao médico assistente ou especialista ter conhecimento dessa área, dessas complicações, para que possa realmente dar uma qualidade no atendimento desses pacientes. E caso o pediatra detecte alguma alteração, encaminhar ao especialista. Aqui eu mostro a caderneta de saúde do adolescente, que é do Ministério da Saúde. É uma caderneta muito completa, ela tem para os meninos e para as meninas. Ela traz o gráfico de desenvolvimento, mostrando em cada curva, com um pequeno resumo sobre o que é normal de peso, índice de massa corporal, traz dicas de saúde, que incluem temas variados como alimentação, higiene, prática de esportes e o cuidado com drogas. Também traz orientações, sobre alimentação, uso, como usar camisinha masculina, feminina. Então, é importante o pediatra ter esse conhecimento para orientar, porque esse paciente pode pegar essa carteirinha, essa caderneta, no centro de saúde. Bem, o tempo puberal e as morbidades na fase adulta. Para finalizar, é importante o pediatra, com geral, ter um conhecimento de que o tempo puberal ele afeta sim os riscos para várias condições na fase adulta. Há uma correlação linear negativa entre o momento puberal e o índice de massa corporal. Também vários estudos relataram a associação de idade mais precoce da menarca ao câncer de mama, com um risco diminuído de 7% ao ano, em que a menarca é adiada para câncer de mama na pré-menopausa e 3% ao ano, em que a menarca é adiada em câncer de mama na pós-menopausa. A puberdade mais precoce, ela também está associada ao aumento do risco de outros tipos de câncer reprodutivo, como câncer do endométrio e ovário em mulheres e câncer de próstata nos homens. A relação entre tempo puberal e doença cardiovascular ela é mais complexa. Nas mulheres, a idade mais precoce e posterior da menarca está associada ao aumento do risco de doença coronariana e cerebrovascular. A idade mais precoce da menarca também está associada ao aumento do risco de diabetes tipo 2 e a tolerância à glicose diminuída. Associações descritas para a puberdade anterior também incluem aumento do risco de angina, osteoartrose e depressão, pressão arterial mais alta, idade mais precoce na primeira relação sexual. Os mecanismos causais de todas essas comorbidades e complicações para essas associações não são ainda tão bem conhecidas. Quero agradecer pela oportunidade de ter essa aula e desejo bom estudo.